Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo. Aqui é a Loki Gunatit, bioterapeuta, Theta Healer, e trazendo uma convidada que se apresenta agora para vocês, a Marla Faveiro. Diga lá, Marla. Olá, pessoal. Muita gratidão de estar aqui. O meu nome é Marla Fávero. Eu sou... é engraçado falar, mas eu sou brasileira. Isso eu sempre falo, eu moro na Inglaterra. Eu fui advogada no Brasil por 15 anos e aos 39 anos, eu tomei uma decisão de mudar para a Inglaterra. Eu havia me casado e vim morar na Inglaterra. Hoje aqui, minha vida fez completou um ciclo de 360 graus, porque eu estou voltando a estudar na área de educação, que é onde eu comecei antes de começar o direito. Eu moro na Inglaterra, mais ou menos a 1 hora de Londres agora, mudei recentemente, e além de tudo, de todas essas informações sobre a Marla física, eu sou uma pessoa que dedico a minha existência ao meu reencontro comigo mesma, com a minha essência. Que bom, Marla. Eu queria que você iniciasse contando um pouco dessa tua trajetória de transformação. Aliás, é significativo que as pessoas saibam que nós temos uma conexão muito grande, eu e Marla, por isso ela está aqui como convidada. Mas a gente nunca se encontrou pessoalmente, fisicamente. Nunca. E temos uma trajetória de descoberta, uma trajetória de investigação, uma trajetória de busca de autoconhecimento, onde eu auxilio ela e ela me auxilia, bem dizer, a gente troca informações, porque é uma pessoa de uma alma muito pura, muito grande e muito valiosa. Eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que eu vejo como é importante hoje em dia. Tá? Nós, seres humanos aqui, estamos tão socializados que estamos mentalizando tudo. Deus praticamente inexiste. O Deus de nossa sociedade é o dinheiro, é a fama, é a luta e pelas conquistas, né? e pela ascensão social, né? Uhum. As pessoas desconsideram muito o fato de que somos transitórios nesse planeta e se tornam praticamente eternas diante delas mesmas, achando que vão ficar aqui para sempre e lutando e combatendo todas as questões, deixando de reconhecer a essência fundamental, que é somos criaturas, como criaturas fomos criados, né? E nós temos uma essência divina dentro de nós, e essa essência está muito desvalorizada, e por isso a gente está vendo uma sociedade tão adoecida. Gostaria que tu desse um pouquinho do teu depoimento sobre essa tua trajetória de reconhecimento disso, e como é que tu chegou a essa natureza que hoje você tem, de amorosidade, de ser uma mãe completamente conectada com os teus filhos e conectada com a tua essência de vida a partir do teu coração e não a partir da tua mente. Em primeiro lugar, muita gratidão pelas tuas palavras tão adoradas e doces em relação a mim. Sou só um espelho, né, daquilo que tu és. Eu acho que sempre eu fui uma pessoa, desde pequena, que indagava os porquês. Por quê? Mas por quê? O porquê das coisas, mas o porquê das coisas mais profundas. O porquê das coisas mais profundas, não o porquê no sentido material. Desde muito cedo eu tive, eu diria que uma dificuldade de relacionamento com meu pai, e isso
foi uma das coisas que me levou a começar a indagar, a querer saber o porquê das coisas. Então, com 17 ou 18 anos, eu comecei a ler, mas nunca tão conectada. A vida foi passando, aos 20 e poucos eu frequentei a gnose, e a gnose me deu uma base de começo, de entendimento de muitas coisas. Mas a vida da gente, ela tu começa às vezes no caminho, dali um pouco tu esquece, tu deixa para trás, porque a vida vem e toma conta, os problemas vêm, aí a carreira vem. Mas eu sempre tive nunca deixei totalmente essa conexão. E agora, ultimamente, isso veio assim de uma maneira muito forte mesmo. E aí comecei a me reconectar. Comecei a ler livros que eu já havia lido antes, do Eckhart Tolle, comecei a assistir muitos vídeos do Moji, livros do Osho, e te encontrei. E começamos esse processo, que foi uma coisa muito transformadora, porque muitas vezes a gente lê, mas a gente não tem aquela capacidade de entendimento, de compreensão total, mas é uma capacidade não mental. É uma coisa da tua essência, da tua alma. Porque quando a alma compreende aquilo, aí aquela transformação radical, ela acontece. Uhum. E eu acredito, assim, que a nossa barreira maior para nós é o mental. Porque nós queremos entender, nós queremos compreender, nós queremos conceituar as coisas. E, às vezes, isso aí é uma barreira. Sim. É uma barreira para que a tua alma compreenda aquilo. É tanto que eu sinto assim, ó, que a transformação, quando vem, tu não consegue explicar ela com palavras. Uhum. Então, a Marla, de 20 anos atrás, se tivesse um problema, uma adversidade, ela ia chorar, ela ia dizer, meu Deus, só isso acontece só comigo, e por que tudo é difícil? A Marla de hoje não é um mar de rosas, e muitas vezes a minha primeira reação é aquela reação de, ai, mas aí eu rapidamente, graças a Deus, eu começo a identificar, mas quem é que está reagindo aqui? Aí eu respiro, me acalmo, e lembro muito de uma coisa que tu fala frequentemente. O problema está nos olhos de quem vê, no teu julgamento em relação àquela situação que a vida te apresenta. Quem coloca que aquilo é um problema, ou que aquilo é bom ou é ruim, somos nós mesmos. Então, assim, ó, quando muda a tua visão em relação às coisas, tudo se transforma na tua vida. Por exemplo, em relação ao início do que eu julgava que fossem os meus problemas emocionais, de insegurança, o relacionamento que eu tive com meu pai, que ele tinha as pessoas falavam era uma rejeição, e eu muitos anos trabalhava em perdoar o meu pai, e hoje o meu coração entende que não há nada a ser perdoado, porque eu consegui compreender o meu pai. Isso. E isso é uma coisa que transforma a tua vida. Quando tu te dá por conta que tu não precisa perdoar ninguém, tu precisa ter a compreensão daquele alguém e a compaixão de entender que ele não tem capacidade
às vezes, de pensar diferente. Sim. E isso para mim é transformador. Porque a partir do momento que eu tenho compaixão por aquela pessoa, e eu me emociono porque é uma coisa muito poderosa, é uma coisa muito, muito transformadora. Tu compreendendo o outro, tu não existe mais mágoa no teu coração. É. Só existe compaixão. A compreensão é uma oitava superior do perdão. É como... Exatamente. O Tá. perdão implica em que eu sou superior, eu posso perdoar. Não. A compreensão já é completamente em outro patamar. Sim. E aí, por exemplo, hoje, quando eu leio alguma coisa, por exemplo, do Eckhart Tolle, que ele fala assim que ninguém é capaz de compreender além do seu nível de consciência. Isso é uma coisa que, quando o mental tenta compreender, ele não vai, ele até pode dizer que entendeu, mas ele não vai ter a absoluta compreensão daquilo. A percepção sensitiva daquilo. Exatamente, não tem. Mas isso é uma coisa que modifica toda a tua existência. Sim. Eu tenho dito, e com muita constância, tá, que nós vivemos tempos difíceis, mas são tempos de purificação, são tempos de crescimento. Quando a gente encara essas situações e essas circunstâncias com a sensação, o sentimento, e não com a mentalização das coisas. Porque quando você mentaliza, você vê tudo como problema a ser resolvido. Eu preciso dar uma solução para isso, eu preciso dar uma solução para aquilo. Aí, hoje, a gente vê um fervilhar de gente orientadora de comportamentos, né? Dizendo, faça sucesso assim, faça sucesso de tal jeito, faça tal procedimento que você se dá bem, tenha tal sintonia, entre aspas, com determinada prática, para conseguir alcançar teu objetivo, mas sempre voltado para o objetivo da vida, o objetivo material. Mental, totalmente Isso tudo é mental. mental. Tá? O grande objetivo e a grande virtude do ser humano é ser humano, é reconhecer-se humano. E o ser humano é interconectado, ele precisa de comunicação, ele precisa de interação e não de concorrência, e não de um ser superior ao outro. Tá? O grande problema da nossa sociedade hoje é que as pessoas estão se tornando indivíduos. Elas não são mais irmanadas, elas não são mais conectadas umas com as outras, com raras exceções, que felizmente existem e se multipliquem elas, tá? Porque nós precisamos sim nos unir, nós precisamos sim nos compreender, nós precisamos sim perceber que esse planeta é praticamente um planeta escola, cada um está num nível de evolução, cada um está num nível de compreensão. E não será um colocando o dedo em riste na face do outro que vai conseguir corrigir o comportamento daquele que ele imagina que não tem o mesmo grau de compreensão dele. Né? Então, o grande convite que nós temos de fazer a nós mesmos, e eu acho que é por aí que nós começamos a crescer, é começar a pensar com o coração, pensar como pai, pensar como mãe amoroso, sabe? Amoroso e amorosa, sabe? Pensar que nós temos gerações que vêm pela frente e que precisam, sim, de compreensão de como viver irmanados, de como viver conectados, de como viver um em favor do outro, porque é isso que vai nos salvar. Essa sociedade adoecida que nós vivemos, cheia de perturbações e cheia de doenças de todo o tipo e espécie. E não pensemos que essas doenças que estão agora são as que vão nos surpreender e serem superadas. Cada vez mais a sociedade estará adoecendo de outras e outras formas, enquanto não conseguir viver e sentir a própria vida.